Olá, sejam muito bem-vindos ao Da Hora desta quarta-feira. Hoje abordaremos diversos assuntos, entre eles política, particularidades do nosso programa, e ele começa agora. A TV União não se responsabiliza por conceitos, falas e diálogos entre os convidados em debates nos programas veiculados na grade. A direção. Sejam muito bem-vindos ao Da Hora desta quarta-feira. Hoje a nossa bancada tem a presença ilustre do Padre Kelmo, que foi candidato a presidente. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Padre. Muito obrigado, Rochelle. Muito obrigado. E temos também o Casqueiro, que já é o nosso convidado das quinta e sexta-feira. Hoje ele está aqui conosco para também contribuir com a bancada. Seja bem-vindo, Casqueiro. Obrigado, né? Desliga aí o fogão, vem todo mundo para a sala, vem todo mundo para a sala. Que hoje o Padre Kelmo está aqui e hoje o programa promete, viu? Aqui ninguém fica em cima do muro, temos que agradecer a TV União, o programa da hora, para estar trazendo o Padre Kelmo aqui, hein? Lembra dele? Eu vou falar já sobre ele. Fica aí ligadinho, viu? É isso aí, a gente vai começar falando dele, que o Padre Kelmo, o nome dele na verdade é Kelmo Luiz da Silva Souza, nasceu em Salvador, na Bahia, no dia 21 de outubro de 1976. Desde cedo participou da Igreja Católica Apostólica Romana e dos seus grupos de jovens. E nós vamos começar fazendo a seguinte pergunta, né? Afinal, Padre, tira essa dúvida para a gente em relação ao que aconteceu, né, na candidatura, em ser padre ou não. Tira essa dúvida para algumas pessoas. Olha, né? Rochelle, Casqueiro, na campanha eleitoral, eles não tinham outro argumento a não ser tentar desacreditar a pessoa do padre. Sim. E tentaram fazer isso e espalharam fake news, né? As famosas fake news. Mas quem me conhece de perto sabe quem é o Padre Kelmo. Quem me conhece de perto sabe quando o Padre Kelmo entrou no seminário, fez uma vida de seminarista por 8 anos, depois deixou a Igreja Romana. Você mesmo começou dizendo que o Padre Kelmo pertenceu à Igreja Romana, participou de grupos de jovens. Esse foi o início da minha caminhada. Mas logo depois eu descubro a riqueza que existe também no cristianismo, que é a Igreja Ortodoxa. E aí me encantei com a Igreja Ortodoxa e decidi fazer parte desta igreja a qual pertenço hoje. Então, essas fake news, elas são desmascaradas com a vida e a prática e os frutos que aquela pessoa está dando. Então, é só conhecer de perto o Padre Kelmo, você vai saber se ele é sacerdote ou não. É isso, Casqueiro, em relação a essa pauta. Eu queria dizer para a senhora que assiste esse programa, o senhor, porque lá tinha o padre, tinha o capeta, tinha duas lá que não servia para nada, né? Que disseram que não ia ajudar o Lula. Então aí, onde o Lula anda, elas tiram o pó do tapete. E o Padre Kelmo está aqui para dizer para vocês o que diz a palavra de Deus: conhecereis a verdade vos libertará. Né? Porque para ele não foi fácil não, tá de frente a frente com o capeta. Você, quando está de frente a frente com o capeta, você tem que ter muita coragem, porque o capeta pode entrar na sua mente, pode querer fazer que você diga coisas que ele quer que você fale, e eu vou dizer, viu? Eu queria parabenizar a TV União mais uma vez, o programa da hora, Rochelle, e dizer: Padre, milhões de brasileiros se sentiram representados naquele debate, na hora que o senhor olhou para o Lula e disse para ele o que muita gente gostaria de ter coragem de dizer. A gente vai mostrar já. É isso, mas o Padre Kelmo está aqui no Ceará por um objetivo, que é em relação ao Foro do Brasil, que faz aí um contraponto com o Foro de São Paulo. Explica para a gente o objetivo do Foro do Brasil. Rochelle, o Foro do Brasil, ele nasceu ali na Câmara dos Deputados Federais em Brasília, no dia 29 de junho, dia de São Pedro. O nosso objetivo, nós estamos vendo que a direita, o conservadorismo, é bastante recente na política. Né? Nós estamos descobrindo o quanto nós devemos nos unir para levar adiante todo esse projeto conservador de direita no país. Então, o Foro do Brasil nasce com esse objetivo.
é um método de articulação política com o objetivo de unir os grupos conservadores, unir os grupos de direita, para que nós atuemos na transformação da sociedade e ocupar os espaços. Nós precisamos ocupar todos os espaços de poderes que foram ocupados pela esquerda. Então, nós temos que fazer todo esse trabalho de conscientização das pessoas, dos jovens, e levar os jovens a assumir uma postura mais conservadora e esses jovens, assim, dar continuidade à transformação social. É isso, Casqueiro, quer falar alguma coisa? Eu quero aproveitar para dizer, quando o padre fala de ser conservador, é cuidar da família, né? É cuidar de quem cuida de você. Exatamente. É entender que o aborto é ilegal. Que a droga, aquele cigarrinho do capeta que o STF aí está querendo liberar, é ilegal. Então, ser conservador é você acreditar em Deus, saber que Deus salva a vida, não político. Político, meu amigo, ele trabalha em prol dele, nunca é por mim, nem pela senhora, nem pelos seus, nem pelos meus. Então, essa coisa, para depois, o pessoal da esquerda, que eu tenho um pouquinho de raiva do pessoal da esquerda, não ficar dizendo, eles querem acabar com as pessoas, é um movimento conservador. Não, é a gente entender o que é a palavra de Deus, é entender o que é a cobrança aos políticos e a gente entender que a gente tem que defender a vida e não o aborto. É isso, e essa união, né, que precisa ter da direita, né, o Padre Kelmo, só pode falar em relação a essa união, que a gente vê muita divisão, né, aqui mesmo em Fortaleza nós vamos ter dois candidatos, praticamente já temos, né, que divide os votos da direita no lugar de se unir, né, Casqueiro? A gente tem um André exemplo Fernandes e o capitão Wagner, né? Então eu acredito que a união seria melhor, né, Casqueiro? Se nós olharmos o objetivo, que é manter princípios e valores numa sociedade, então nós precisamos construir laços para que isso aconteça. Agora, se existem dois candidatos de um mesmo posicionamento ideológico, isso realmente vai trazer divisão, vai trazer a separação e vai dividir votos e talvez não consigamos eleger uma única pessoa. Então, eu penso que o mais correto é não pensar em quem vai protagonizar, não deixar com que a vaidade ou o ego possa se sobrepor à causa. Nós precisamos pensar no objetivo. O objetivo é ocupar o espaço de poder. Então, ocupar o espaço de poder para garantir com que princípios e valores sejam cada vez mais enraizados nessa sociedade. Estamos falando do Ceará, aqui no Ceará. Então, nós precisamos entender isso. Então, eu acredito que os candidatos deveriam pensar no todo e não apenas na sua vontade pessoal de se tornar um político local. Mas ver se os dois convergindo o voto para um único desses candidatos, se isso não poderia, de fato, fazer com que o que nós queremos aconteça, que é ocupar o espaço de poder local. É isso, e nós vamos conferir agora o embate entre o padre e o Lula por outro ângulo. Senado, o senhor não deveria nem estar aqui como candidato a presidente da República. Por que o senhor está aqui? O senhor sabe por quê? A população precisaria saber a verdade, mas o senhor é cínico, mente, o senhor é um ator, mente o tempo todo. Você. Como é que o senhor não... O senhor deveria respeitar um padre. Você é padre, está fantasiado, rapaz. Fantasiado? Me respeite. Senhores, por favor. O senhor deveria me respeitar. Você é padre ou está fantasiado? Senhores, por favor, nós vamos cortar os microfones dos senhores e eu peço desculpas ao público pela cena que neste momento está se desenrolando aqui, porque, infelizmente, não está havendo o cumprimento de um ordenamento que tinha sido feito de uma combinação de todos os candidatos. Eu vou pedir, por favor, enquanto nós vamos tentar acalmar os candidatos, eu posso pedir um intervalo, senhores, ou os senhores vão se conter e vão dar sequência ao debate. Em respeito também aos demais candidatos que estão aqui. Eu peço, por favor, que se acalmem, Se o senhor falou em vídeos que está na internet que o senhor não precisa de padre, que padre tem que ficar no lugar dele na igreja, o senhor é amiguinho de Ortega, o senhor é amiguinho do Foro de São Paulo, fundador do Foro de São Paulo, junto com Fidel Castro. Vocês mentem o tempo todo para o povo, vocês não acreditam no cristianismo, porque vocês não vivem o cristianismo.
Pronto, Casqueiro, você queria muito fazer uma pergunta em relação a esse embate, não foi que aconteceu? Eu primeiro queria parabenizar o padre Kelmo, porque a postura dele foi correta. O padre Kelmo, naquele dia, foi aplaudido por um bocado e foi apedrejado por outro, boa parte da população, né? Mas o padre Kelmo, ele teve uma postura de dizer ao Lula a verdade. O Lula não era para estar ali. O Lula era para ter indicado outra pessoa e não está vivendo o que ele vive hoje diariamente, que todo lugar que ele vai, ele é hostilizado. Casqueiro, por que botaram o Lula? Porque o Lula era o único nome que poderia tirar a eleição do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. E o que foi que aconteceu? O Lula foi para um debate muito bem preparado pela Rede Globo de televisão, onde o seu maior âncora já tinha externado o seu voto ao atual presidente da República, e ele não tratou o Lula do mesmo jeito que ele tratou o ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. E aí eu queria dizer ao padre, muita gente lhe parabenizou, mas eu quero ouvir do senhor agora, né? Como é que foi estar frente a frente com o Lula? Como é que foi este momento de poder fazer com que as pessoas pudessem saber um pouquinho a verdade? Peraí, um minutinho. Alô? Não, Lula, não. Lula, hoje você não vai participar do programa da hora, não, Lula. Eita, mano. Não, homem, não insiste, eu já lhe disse. Hoje é Padre Kelmo, lembra dele? Aquele que lhe disse um bocado de coisa que você chorou. Eita, mano. Fica triste não, Lula. Chora não, bebê. Amanhã eu lhe atendo. Fica bem, até amanhã. Desligue, que eu não quero mais. Você já tá botando a Janja para atender pro seu lado, amanhã eu falo com você. Tchau, vou desligar. Para você ver, né? O Lula ficou tão incomodado que ligou no dia do Padre Kelmo. Será que ele ligou para mim para pedir para eu não atender o Padre Kelmo, dizer para o povo a verdade, que eu também já fui apaixonado pelo Lula. Eu já votei na Dilma, ele tocou a flauta e eu me encantei por ele, porque ele é um encantador de serpente. E eu votei na Dilma, mas graças a Deus que eu cortei o que me cegava e eu defendo a família, defendo a gente ser um pouquinho conservador. A gente não pode ser radical, não, mas eu queria ouvir do senhor como foi, padre, ter a coragem, né? Porque muita gente ali, aqueles outros candidatos, iam ali e passava pano. E o senhor olhou frente a frente com o Lula e disse o que milhões de brasileiros têm coragem, que gostariam de dizer, mas hoje não podem dizer, que podem parar preso. Casqueiro, olha, foi muito natural aquilo ali. Muito natural, porque eu comecei com uma pergunta, né? Se ele era o chefe do esquema, e as respostas que vieram também da parte dele foi provocando a situação de todo aquele embate que nós vimos na televisão, né? Então, mas foi também uma experiência de poder, de fato, dizer algumas verdades que todo mundo queria dizer e não tinha a oportunidade. Eu, graças a Deus, tive aquele momento e pude ali falar para esse homem tudo aquilo que muita gente queria dizer, e eu me senti, né, representado ali, falando aquilo que as pessoas queriam falar e não podia. Então eu não podia desperdiçar aquele momento único. Foi uma campanha presidencial, para mim, muito rápida, foram apenas 19 dias de atuação no cenário político, na campanha presidencial, mas que esses dois debates, SBT e Globo, nos proporcionou esses momentos de verdade, né? Entre um sacerdote, entre um político, que a gente sabe que a vida inteira, né, tem esse discurso, mas o discurso é um e a prática é outra. Nós estamos vendo aí a realidade do governo hoje, né? Se nós pegarmos as falas do presidente Lula no período eleitoral e comparar com o que ele está fazendo hoje, nós vamos ver que aquilo que eu dizia lá, vocês mentem o tempo todo, isso continua a acontecer, né? Então foi isso. O padre aliviou, mas eu não vou aliviar, não. Ô homem pra mentir esse Lula. Ô homem pra mentir. Fique preocupado, não, fica aí. Eu tô calmo, não tô nervoso, não vou infartar, não. Ele disse que era contra o aborto, né? E agora vai liberar o aborto. Ele disse que era contra o cigarrinho da maconha. Aquela maconha que querem deixar seu filho sair de casa, levar o celular, levar a maconha, né? Ele também disse que era contra, que era mentira. O STF disse que não podia associar Lula nem o aborto. Mas o Lula também, pesquise aí, faça isso pela senhora, pelo senhor.
Pesquise aí, o Lula disse que ele não ia criar os banheiros unissex, mas aí o pessoal chegou e já mandou uma autorização para as escolas. Então, eu vou dizer para vocês que eu tenho coragem de dizer, tá certo? Eu não tenho medo, eu não fico em cima do muro, eu sou uma pessoa reta, minha palavra não faz curva. Dizer para você, o Lula mente que dói. O Lula, para ganhar uma eleição, porque o diabo é desse jeito. O diabo lhe engana, diz que vai lhe dar tudo, que vai fazer você um homem rico, que vai cuidar dos pobres, e é só gastando dinheiro no cartão corporativo, e você que é pobre, como eu, né, que precisa trabalhar todos os dias, que tem muita dificuldade. O que é que o Lula está fazendo pela população do Brasil? O que é que Lula está trazendo de verdade para o povo brasileiro? Porque eu defendo a família, eu defendo princípios que eu fui educado. E eu preciso que alguém me diga que para que eu seja conhecido, eu tenho que lacrar. Eu tenho que estar do lado de pessoas que pensam diferente e que são intolerantes. Como já mandaram a mensagem para mim aqui, dizendo que eu era idiota, porque eu pensava diferente, porque eu criticava o Lula. No dia que o Lula fizer alguma coisa por esse Brasil, acredite, eu vou ser o primeiro a chegar aqui e dizer ao senhor que o Lula acertou. E fica aí, pesquisa, hein? O Lula o Ministério da Saúde acabou de fechar um contrato de 238 milhões de reais com uma empresa que só tem um funcionário. Mas isso é só o começo. Mas vamos ouvir aqui o padre Kelmo, que o Lula hoje já foi colocado de lado. É isso. E em 23, pode falar, padre. Mas é isso. Você acabou de dizer aquilo que eu falei no finalzinho da minha fala. Eles mentem o tempo todo. Continuam mentindo, né? Falam que não vão fazer, depois fazem aquilo que disseram que não iam fazer. Então, é uma confusão que nós vemos no governo. E como acreditar num governo assim? Então, nós precisamos realmente tomar juízo e ver quais são os nossos próximos passos nas eleições municipais de 2024, para não continuar repetindo os mesmos erros de acreditar nas mentiras de que muitos estão dizendo para conduzir mal a população. E a que ponto chegamos, né? Sempre que sai alguma notícia em algum veículo, a gente tem que checar se aquilo é verdade ou não, se não é fake news ou não. E antes a mídia tinha uma credibilidade, né? Era tudo que era divulgado, que era colocado, as pessoas acreditavam. E hoje ficou desse jeito. A que ponto chegamos, né? Né, Casqueiro? Não tenha nem dúvida. Tem aquele grupo que recebe o dinheiro, aí ficava dizendo que o padre era padre de quermesse, né? Mas nunca viu o trabalho dele, nunca foram pesquisar. Festa junina, né? Festa junina. E aquela senadora, ó. Senadora, se a senhora quiser me processar, processa. Eu não tenho medo do processo da senhora, não. Porque, para mim, minha mãe me ensinou, desde pequenininho, seja homem, sustente a sua palavra. Você não pode estar do lado de uma pessoa e, por interesses pessoais, você largar a pessoa, largar o país, largar aquilo que você disse que acreditava para botar dinheiro no seu bolso. E eu não tenho amor a político, eu tenho amor ao povo. Não sou candidato, não serei candidato, mas eu acredito que ainda existem pessoas boas que podem fazer alguma coisa pela nossa sociedade. E para fazer alguma coisa na nossa sociedade, é como o padre Kelmo acabou de dizer, vamos abrir uma discussão. Por que é que só pode ter o Fórum de São Paulo? Por que é que não pode chamar a sociedade, discutir? Por que não fazer um plebiscito? Né? Vou dar um exemplo. Um pastor aqui engravidou uma moça aqui no Ceará, ela estava com 8 meses, fez o aborto, jogaram a criança fora. Foi o que a população fez, destruiu a casa dele. O povo não quer o aborto. O povo não quer, mas a esquerda quer. Ela quer lacrar, ela quer dizer que é isso que a sociedade quer. E na grande realidade não é. E aí vamos aproveitar o padre Kelmo hoje, que o programa é só para ele. Você tocou num assunto, o povo não quer o aborto. A sociedade brasileira não quer o aborto porque a sociedade brasileira é conservadora. Na sua grande maioria, a sociedade é conservadora. E você fala em plebiscito, mas eu penso o seguinte, para que fazermos um plebiscito para perguntar às pessoas se elas são contra ou não ao aborto, se nós já sabemos que o povo é contra o aborto? Acredito que seja mesmo só para formalizar, né? Mas eles não respeitam a decisão do povo num plebiscito. Não respeitam, o senhor está certinho. Para que fazer plebiscito se eles não respeitam a decisão do povo, como fizeram um plebiscito para as armas? Lembram disso? Lembro disso. Respeitaram? Não. Não respeitaram?
Então, se a esquerda toda sabe que a população é contra o aborto. Então, fazer plebiscito, acho que esse não é o caminho. O caminho seria os nossos senadores, de fato, eles que devem decidir, legislar, devem decidir se devemos ou não apoiar o aborto, se deve-se ou não legalizar ou criminalizar o aborto. São os nossos senadores que devem fazer isso. Então, e os senadores também já sabem que a população toda ela é contra o aborto. Eu pela primeira vez, vou discordar do padre Kelmo. Tá certo? Para depois não dizer que, o casqueiro, nada. Vou discordar do padre Kelmo só de uma coisa. Tem muito senador hoje com rabo preso. Tem muito senador com processo no Supremo Tribunal Federal. Então, no momento que eu faço um plebiscito, o senador ele vai tomar mais coragem e vai olhar e dizer, olha, ele veio lá do povo. Ele vai arranjar a desculpa que ele precisa. Porque o que o padre Kelmo está dizendo aqui é a grande realidade. Se a gente tivesse um Senado Federal forte, onde as pessoas entendessem qual é o papel dele lá, a gente não estaria passando isso. Não estaria agora a Rosa Weber indo embora e dizendo, diga sim ao aborto de uma criança com até 12 semanas. Aí eu fico fazendo uma pergunta para esse pessoal da lacração. Para de lacrar, bebê, para de lacrar. Você quer abortar? Não vá fazer amor, não namore, tá certo? Não namore, não tenha nenhum contato com o homem, nem com ninguém. Então respeite a vida. Porque você que defende o aborto, já imaginou se sua mãe tivesse lhe abortado? Você não estaria pregando esse inferno de dizer que você é a favor do aborto. Porque eu fico pensando, a Rosa Weber é a avó, né? Mas aí eu fui ligar, a filha dela se filiou ao PSOL, tem que dizer que é assim, que eles só falam assim, PSOL, e aí a ideia do PSOL é o que? A liberdade, né? A natureza, que as pessoas possam ter. Não, puxa a rédea da sua família. Sempre foi assim, sabe? Meu avô puxava a rédea da minha mãe, puxava a rédea do meu pai puxa a rédea dos filhos. A vida é assim que a gente tem que conduzir nossa sociedade. Acredito no padre Kelmo, concordo com ele, mas o que o padre Kelmo aqui está dizendo uma coisa certa. Será que a gente votou certo? Será que a gente fez boas escolhas? Será que essas pessoas que estão aí defendem seus interesses ou defendem o interesse do povo? É simples, vamos analisar, vamos pesquisar. Hoje tudo está no Google. Né? Como o padre disse, eles queriam, de todas as formas, atingir o padre, mas o padre se sentiu representado. Nesse debate, já está terminando, o Rogério está fazendo assim, para a gente ir no intervalo. Eu rodei na minha casa umas 50 vezes, batendo palma e digo, rapaz, eu queria ela estar no debate. Pena que não me chamaram, porque aí eu ia dizer um pouquinho mais do que o padre Kelmo disse. É isso, a gente ainda tem uns 2, 3 minutinhos, eu queria puxar essa pauta. A gente comenta no próximo bloco que em 23 de outubro de 2022, o ex-deputado Roberto Jefferson, após atirar na Polícia Federal, afirmou, abre aspas, não vou me entregar, fecha aspas. E aí a gente quer saber, padre, quais palavras que foram usadas pelo senhor para que Roberto Jefferson, naquele momento, depois se entregasse? Olha, foi um momento muito difícil para todos nós, a família estava toda reunida e uma pressão muito grande em torno do Roberto, ele estava meio que fora de si, mas nós conseguimos, estávamos eu e o pastor Gamonal, nós conseguimos conversar por mais de 1 hora, mas eu acredito que aquilo que marcou mais, que chamou mais a atenção e trouxe Roberto de volta, foi quando nós dissemos para ele, olha, presidente, nós somos defensores da vida. Não é isso que está lá no nosso estatuto do partido, que defendemos a vida, da concepção até a morte natural? Então, o que é que o senhor está fazendo? Esse não é o caminho. Vai destruir tudo aquilo que nós estamos construindo. Acabou para o pastor Gamonal, acabou para o padre Kelmo, acabou para o senhor. Tem alguma coisa errada aí, presidente. Vamos colocar a mão na nossa consciência e ver o que nós estamos querendo deixar de legado para as pessoas. E o presidente olhou para nós assim, parou um pouco, depois voltou lá dentro de casa e quando ele retorna e aproxima-se de nós, diz, olha, vocês têm razão, eu estou errado. Entregue essa arma, me entregou a arma, entregue essa arma aos policiais, eu vou me entregar, vou me render. Vocês estão certos, eu estou cometendo um erro. E assim aconteceu, né?
Aquilo tudo foi porque ele era realmente contra o que muita gente é, que até tem uma... A gente vai ter que ir para um rápido intervalo. No próximo bloco a gente conclui esse assunto. Voltamos já. Voltamos com o Da Hora desta quarta-feira e nós estávamos falando da situação delicada, aquele momento em que o Roberto Jefferson atirou contra a polícia. Quais foram os motivos dele agir daquela forma, padre? Olha, Roberto já estava preso, prisão domiciliar há muito tempo, né? E havia uma pressão psicológica. Nós acreditamos que essa pressão psicológica de não suportar mais todo esse cerceamento, né? Não poder sair, não poder mais assumir a sua liderança como político e receber em casa visitas de policiais para revirar todas as coisas e deixam todo um estrago material na própria residência, mas além disso é a pressão psicológica. A gente percebeu que o Roberto estava com uma pressão muito grande, ao ponto de uma pessoa lúcida não ia fazer aquilo que ele fez, né? Infelizmente, essa pressão levou o Roberto a fazer isso, né? A perseguição também que havia, mantê-lo na cadeia a qualquer custo, e tudo isso levou o Roberto a essa situação drástica de disparar todos aqueles tiros no carro da polícia. A gente vê em matérias, inclusive, que ele fala muito dos ministros, né, do Alexandre de Moraes, né, Casqueiro, também, só para complementar a relação da revolta dele contra os ministros do STF, né? Eu queria pedir ao Jeová tira eles dois aí, valeu, Jeová, para eu ser processado sozinho. O Roberto Jefferson, ele foi quem delatou a rachadinha do governo Lula. Só que ele foi um dos poucos que foi preso, pagou sua pena, mas ele teve coragem de dizer o que é que realmente acontecia lá no governo Lula com José Disseu. José Disseu, que também depois foi condenado e já está todo mundo solto. Então, Roberto Jefferson foi lá, entregou o Lula não acreditou, ele botou a boca no mundo, a casa caiu, se descobriu. Mas hoje, o que é que se usa contra o Roberto Jefferson? Que ele perdeu o equilíbrio. Como é que se não perde o equilíbrio se você é perseguido? Sim. Nesse país, a gente precisa ter coragem de dizer ao povo: a senhora está satisfeita com o que está vivendo? A senhora acha que o fumo agora em setembro que está entrando, ele está pequeno, está grande, está se alargando? Porque o que nós estamos vivendo na grande realidade é um país onde a gente tem um princípio de uma ditadura. O que nós hoje presenciamos no Supremo Tribunal Federal, do seu Dino, né, é simplesmente botar a mão em cima, tirar a Constituição e dizer: quem manda sou eu, o povo tem que se calar. Mas o povo não pode se calar. Então, Roberto Jefferson, ele teve um momento de loucura, né? Porque isso pode acontecer com qualquer pessoa. A pessoa pode ter uma explosão, ela pode... ele errou, Casqueiro errou, podia ter tirado a vida de um policial. Mas na hora que chegou lá o padre, chegou o pastor, que ele botou o juízo no lugar, que ele viu que o princípio que ele defendia do partido estava indo de encontro a ele dizer que ele ia tirar a sua própria vida. Porque quem nos deu a vida foi Deus. Quem pode tirar a nossa vida é Deus. Muitas vezes ela é interrompida, né, por um bandido, alguma coisa que acontece que não foi culpa de Deus. Deus não penaliza ninguém. Então, Roberto Jefferson era uma pessoa que ele errou. Ele pagou pelo seu crime, pagou. Mas a gente deve agradecer o Roberto Jefferson por ter jogado titica de galinha no ventilador. Porque a senhora ia saber que nego recebia dinheiro para votar. Porque, peraí, esqueci. O genocida do Bolsonaro, como ele é tratado pela mídia, né, pela mídia de esquerda, ele tinha lá o orçamento secreto. E o que era o mensalão? Orçamento secreto. O que é o Pix, que cai na hora no bolso do deputado? É o mesmo mensalão. Eu te ajudo, eu lhe dou dinheiro, pago as emendas e você vota a meu favor. Então, o que o Roberto Jefferson fez foi botar uma pedra em cima e dizer: vamos ver se a gente consegue melhorar a sociedade. Só que o que acontece?
Depois que caíram alguns, o senhor achou que parou o roubo? Parou não. Veja aí o Sérgio Cabral, 450 anos, agora está livre, já tirou a tornozeleira, Gedel Vieira Lima, né? É tanta gente roubando e a gente pensando, meu Deus, por que eu abro minha geladeira, está faltando água, está faltando o disco voador, está faltando arroz, faltando feijão, está faltando a mistura, né? Como diz o cearense. E aí eu fico a me perguntar até onde nós vamos com tudo isso. E agradecer ao Roberto Jefferson. Eu nunca tive a oportunidade de falar com o Roberto Jefferson, mas se eu tivesse a oportunidade de olhar para ele, eu ia dizer, acredita, meu irmão, mesmo com seus erros, eu te agradeço por você ter tido coragem de trazer a público quanto dinheiro era desviado, roubado, sem que a população soubesse, mas nas grandes emissoras você não escuta isso, não. Você escuta aqui na TV União do Bar da Vil, no programa da Hora, com essa apresentadora Rochelle, que hoje não está os dois Gabriel, que hoje é o Padre Kelmo que está aqui. E eu queria perguntar, padre, se o senhor tem algum contato com ele, com o Roberto Jefferson, nesses últimos anos, na prisão, e se em algum momento ele se arrependeu de toda essa situação, de ter atirado na polícia, como é Olha, que ele está? Infelizmente, Roberto, nós, tanto eu como o pastor Gamonal, que somos muito próximos, nós não temos acesso. Né? Ele não tem acesso à visita religiosa, que é um direito de todo preso, mas ele não tem acesso à visita religiosa, não podemos visitá-lo. As únicas pessoas que podem visitar o Roberto é a esposa e os seus advogados. Né? Então, nós não temos contato com ele. Infelizmente, não temos contato com ele. E o arrependimento, eu penso como o Casqueiro, que nos diz, nós precisamos, de fato, agradecer ao Roberto Jefferson também. Ele errou, mas precisamos agradecer. Porque se ele não tivesse a coragem de dizer o que de fato acontecia nos bastidores do poder, nós hoje não saberíamos o que é essa quadrilha montada dentro da política. Né? Então, por conta disso, ele está pagando um preço muito alto, que é com a sua própria vida. Né? O preço é altíssimo. A vida dele está aí por um fio, por querer mostrar a verdade, por ter mostrado a verdade. E nós estamos vendo que o sistema parece que mantém aí, parece não, está mantendo, né, todo esse conglomerado aí de pessoas que estão na política para se servir da política e não servir como é a natureza da política, servir a comunidade, servir a coletividade, fazer com que, de fato, as pessoas elas tenham acesso de qualidade na educação, na saúde, em todas as necessidades que a comunidade precisa, né? A coletividade que está na precisa. Constituição, né? Que está na Constituição. Né? Infelizmente, continua a roubalheira, então é um câncer que está Sim. aí e que precisa ser extirpado. Né? E não vai ser feito de uma hora para outra. Nós precisamos ter essa consciência de que a mudança é de consciência. É preciso trabalhar as consciências, é preciso trabalhar os novos jovens. A juventude precisa ter consciência de que ele tem que ser o protagonista de uma nova política, de uma política inclusiva, de uma política que pensa no coletivo, de uma política de serviço, uma política servidora, né? Onde nós temos como modelo, e podemos até dizer isso, nós estamos falando de conservadorismo, mas o modelo para tudo isso que nos deve inspirar para nós realizarmos uma política de serviço é o próprio Jesus Cristo. Jesus é fonte de valores e princípios. Ali está a fonte de valores e princípios. Então, os políticos, nós todos poderíamos e deveríamos ter isso, olhar ao Cristo como seu exemplo e modelo para fazer com que as ações e a política em si seja uma política de serviço e não serviço dela, para o detrimento da maioria e o enriquecimento de um pequeno grupo, né, que se enriquece com a miséria deixada pelos outros. É isso. E caso o senhor tivesse sido eleito presidente, quais critérios o senhor utilizaria para escolher os seus ministros, né, para as diversas pastas no Executivo, para o STF, quem o senhor indicaria para a vaga do ministro Lewandowski? A gente fala assim dos ministros, questão se o senhor usaria os critérios técnicos ou seria como está sendo, e no lugar do Lewandowski? Olha, eu penso que um presidente da República, ele não tem o domínio técnico de todas as áreas, não Certo. tem. Então ele precisa
de fato, colocar aí nas funções ministeriais, usar o critério técnico e não o apadrinhamento ou pela minha vontade ou pelo meu gosto, né? Gostei desse, gostei daquele, ou pela cor. Não é nem pela cor nem pelo gosto, mas é pela competência, né? O conhecimento técnico daquela área. E aí sim, essa pessoa vai desenvolver o seu trabalho e trazer o benefício que toda a coletividade, que a sociedade precisa. Eu penso que é técnico, conhecimento técnico. E no lugar do Lewandowski, você não teria um nome agora, né? Do Só Lewandowski, eu nunca pensei nisso, viu? É uma pergunta que eu nunca pensei em quem colocaria no lugar do Lewandowski. Não sei, mas eu acredito que, tecnicamente, um juiz muito bem preparado, muito bem formado, que possa assumir essa função e corresponder ao que ela exige. E de forma imparcial, né? De forma imparcial. Com certeza, Exatamente. né? Mais conhecimentos técnicos. Casqueiro, quer falar em relação aos ministros Quero. terem conhecimentos técnicos ou não? Deixa eu explicar aqui para você. Obrigado, viu, Jeová? Agora de você sabe que o negócio vai esquentar, né, Jeová? E você já tira os dois. Vou dizer para a senhora, o ministro não pode ser escolhido porque fuma baga comigo. O ministro não pode ser escolhido porque divide comigo. O ministro não pode ser escolhido porque na minha frente ele defende uma bandeira. Eu vi ontem, né, nas redes sociais, o ministro Fufuca, que olhou, teve a coragem, pediu voto para o Bolsonaro, e aí teve a coragem de dizer ontem que ele é mais leal, escuta o que eu vou dizer aí agora, hein? E pesquisa, bota no Google para não dizer que eu estou mentindo, que ele é mais leal do que muita gente que está do lado do Lula, e que ele nunca foi bolsonarista. Então, o que disse o padre Kelman aí é o quê? É a senhora, é a gente escolher gente da área da saúde para cuidar da área da saúde. Gente da área da educação, mas que não seja militante, sabe? Eu vou fazer as crianças virarem militante. Eu queria que as professores, diretores, pudessem, e os deputados, senadores, obrigar, virar lei, o aluno a aprender a Constituição Federal. Caiu o aluno e olhar, eu não quero ser de esquerda, porque eu acho bonito o cara de esquerda com iPhone. Eu acho bonito o cara de esquerda num carrão importado, né? E aí o cara diz, eu sou de esquerda, eu defendo. Aí na frente ele diz, eu sou a favor do banheiro unissex. Aí chega em casa para a mulher e diz, não, minha filha, ali é porque eu tenho que fazer um teatro. Ali eu tenho que olhar, né, e defender, porque senão o pessoal que lacra, né, pessoal que lacra vai me abandonar as redes sociais. Vai para o quinto dos infernos as redes sociais. A gente tem que ter político que tenha coragem de olhar para o povo e dizer a verdade para que a gente possa melhorar esse país. E como é que a gente melhora? O padre Kelman está aqui com diálogo, né, com pessoas capacitadas, olhando para as pessoas. Qual é o direcionamento? Qual foi o primeiro livro que nós temos? Não é a Bíblia. Por que é que eu tenho que afastar? Vendido, né? É o mais vendido, o mais lido do mundo. Eu não tinha problema nenhum quando eu era lá na Bahia, né? Que eu também sou da Bahia, igual o padre Kelman. Eu não tinha problema nenhum de ficar ali na fila, rezando a Ave Maria, o Pai Nosso, tá ali jurando a bandeira. Eu não tinha problema nenhum, eu não fiquei traumatizado, eu não sou louco, eu não sou perturbado, eu não tenho problema nenhum, porque eu tinha que seguir aquilo que estava ali. E eu digo toda hora, como é que a gente muda uma sociedade? É o que o padre Kelman está dizendo aqui. É fazer com que a senhora e o senhor tire a bunda da cadeira, vá procurar encontrar Deus, vá procurar saber o que é a verdade, o que é a política, como é que a política se move. Porque se a gente não fizer isso, nós vamos ser engolidos, vamos ter que aceitar tudo goela abaixo e a gente vai ficar assim, ó, nem vota, nem trabalha, nem estuda e nem luta pelos nossos direitos, Rochelle. Você falou bem quando diz assim, vai procurar saber da política. No passado, tanto padres e pastores costumavam dizer, olha, política é coisa do diabo, né? Não se deve se meter em política. Não, as pessoas precisam, você precisa participar da política, até porque ela acontece em tudo que a gente faz, é política. A política acontece diariamente, continuamente, no seu dia a dia. Então, é responsabilidade nossa, e não só daqueles homens que têm o mandato na mão, cuidar do nosso país, cuidar da casa comum, que é o Brasil. Mas todo mundo precisa ter essa responsabilidade, chamar para si
essa responsabilidade de que, olha, o Brasil é a minha casa e eu preciso também dar a minha contribuição no cuidado desta casa. E não apenas achar que o político seja ele o responsável e largar de mão para que ele faça aquilo que ele quer, aquilo que ele bem pensa. Não. Então nós temos que fiscalizar, nós temos que acompanhar, nós temos que participar e para isso é preciso ter essa consciência de que a nossa vida é pautada diariamente por decisões políticas e que você precisa fazer parte dessas decisões. Você não deve largar de mão e deixar que o outro decida tudo por você. A pressão nossa também deve acontecer daqui do povo para aqueles que estão nos parlamentos, né? Aqueles que vão decidir a sua vida, a minha vida. Então nós precisamos fazer parte disso e não deixar com que tudo corra solto. E falando só para concluir esse bloco, em religião e política, né, que algumas pessoas acham que não devem andar juntas, muitos acham que sim. No dia 22 de junho de 2022, a Polícia Federal prendeu o ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, por liberação irregular de dinheiro para municípios, para favorecer 2 pastores. O ex-ministro é pastor, teólogo, advogado, professor. E como explicar que um religioso com tanta qualificação seja envolvido na aplicação incorreta de dinheiro público? Temos tempo? Não dá tempo para responder agora, mas no próximo bloco ele responde para a gente. Voltamos já. Estamos de volta com o Da Hora desta quarta-feira. O padre já ia responder em relação ao ministro da Educação, né, pastor? Ser envolvido nesses escândalos. Olha, Rochelle, nós não podemos julgar, né, uma instituição pelo erro do membro dessa instituição. Aonde existe o ser humano, sempre vai existir erros, né? Isso vai também por questões de caráter, mas pelo que me consta, não se provou ainda que houve algum erro cometido pelo ministro. Acho que, eu não tenho certeza disso, mas não foi provado que ele cometeu esses erros. Mas, falando de generalização, de escândalo, por ser um pastor, por ser um padre, então todos podem dizer o seguinte: olha, todo padre rouba, todo pastor rouba. Então você julgar a ação de um sacerdote ou de um pastor errada e colocar todos os religiosos no mesmo nível, saco, né? No mesmo nível, isso não está correto. Não é pensar segundo a lógica, né? Então não vamos julgar todos por um. Nós temos a questão do caráter, né, o padre? Julgar todos por um está errado. Né, Casqueiro? Eu tiro eles aí, Jeová, para eu poder dizer, porque o padre é gente boa demais, mas o padre, ele também não pode dizer muitas verdades para você não, porque senão complica pro lado dele. Irmão, tem advogado ladrão, tem médico ladrão, tem pastor ladrão, tem político ladrão, tem prefeito ladrão, governador ladrão, tem funcionário público ladrão. Aí querem botar a culpa no padre e no pastor. Deixa eu explicar uma coisa para você. É bíblico, debaixo desse sol, todos nós somos pecadores. Vá ler a Bíblia, se oriente, procure ter juízo e pare de se enganar com essa mídia nojenta que toma conta do país e que só diz amém, amém, amém ao que o governo quer. Mas eu queria aproveitar esse momento de desabafo, mandar um beijo para o arcebispo lá de Aparecida. Eu vou dizer para o senhor que defendeu, que criticou veementemente o Bolsonaro. Lembra, arcebispo? Eu não tenho nada contra o senhor, mas eu queria lhe dizer agora, cadê sua moral como um homem que prega a palavra de Deus, né? Que atacou o Bolsonaro e o senhor se calou agora, onde o que o governo Lula quer dizer legalizar o aborto. Eu queria saber do arcebispo lá de Aparecida. Acredita, eu não vou mais na igreja hoje. Quando eu chego lá, aliás, quando eu vou na igreja, que eu vejo que o padre é de esquerda, eu digo, não, isso aqui não é a palavra de Deus. Porque dentro da igreja a gente tem que fazer com que as pessoas melhorem, que elas se sintam mais protegidas, que elas conheçam a palavra de Deus. Aí quando você vai ver uma pregação, que um padre olha e diz, aquele ali, ele fala de Deus, mas é o demônio. Aí o outro vai lá e diz,
vamos lá liberar a maconha, vamos lá liberar o aborto, cadê, né? Cadê a arquidiocese? Cadê aí o pessoal que não está saindo em defesa da vida? Pelo contrário, para não ser injusto, tem alguns padres aí, alguns pastores, vindo de forma veemente, mas acredita, defendendo a vida. Mas acredita que teve um bocado de pastor defendendo o Lula, dizendo a pessoa que é cristão vota no comunista. Eu nunca vi isso. Porque o comunismo persegue a igreja, persegue o conhecimento a Deus. Como é que uma pessoa dessa pode pregar a palavra? Está errado, alguma coisa está errada. Por isso, quando eu vou para a igreja, que o pastor diz, diga amém, eu digo, não, pastor, peraí, calma. Eu só digo amém aquilo que eu acredito. Deixa eu ver aqui nas escrituras, está aqui? Ah, não está, pastor? Hashtag um abraço, um beijo para o senhor, nunca mais eu piso na sua igreja. É igual à igreja católica. Ele falou algo realmente que tem acontecido nas igrejas em relação à Bíblia, né? Olha, sendo distorcida, né? Exatamente, mas você falou algo que talvez as pessoas pensem que isso não exista. Você disse ali, o comunismo persegue a igreja. Né? E como a igreja pode defender práticas de pessoas que são comunistas, né? E onde é que a gente pode ter essa certeza de que o comunismo persegue a igreja? Do nosso lado, aqui no continente nosso latino-americano. Nós vimos o que aquele Daniel Ortega, o presidente da Nicarágua, fez. Né? Foram bispos e sacerdotes para a cadeia, estão presos até agora. Pastores que também estão presos, freiras que foram expulsas daquele país. Então, essa é a perseguição de um comunista, que faz parte do Foro de São Paulo. Nós estamos vendo as ações dos comunistas ali na Venezuela. Né? As pessoas são obrigadas a deixar o seu país em busca da sobrevivência, de poder ter um lugar mais seguro e um lugar que possa se alimentar. Então, a perseguição imposta pelos comunistas, ela é real. Ela não é coisa de conservador, ela não é coisa de livro de história, ela é real. E nós precisamos ter consciência e, por isso, nos unir como cristãos para defender o legado do Cristo. É isso. E tem só uma pergunta aqui de um telespectador perguntando o destino do homem que desvia verba dos impostos pagos pela população, o destino dele, porque pastor, a gente já fala em relação ao céu, aí tem a questão do purgatório e o inferno. Todos prestaram contas a Deus, não é isso? Olha, dai a Deus o que é de Deus, dai a César o que é de César, né? Agora, eu não posso dizer para onde vai uma pessoa depois que morre, mas ela deve se pagar, quando está ainda viva, pelos seus atos cometidos aqui na terra. Agora, o julgamento, isso aí não depende mais do sacerdote ou do pastor. O julgamento depende apenas de Deus. Até porque a pessoa pode converter-se no último instante da vida, né? Pode se arrepender, né? No último instante da vida, até como aquele ladrão da cruz. Sim. A gente lembra muito bem dessa cena, né? Do ladrão que ganhou o céu nos últimos instantes da vida, porque ele roubou o céu nos últimos instantes, porque ele se converteu, ele se arrependeu diante de Jesus Cristo. Mas o arrependimento precisa ser verdadeiro, né? É isso. Casqueiro, quer falar mais alguma coisa? Eu quero falar. Se ele não se arrepender, que ele vai para o quinto dos infernos. Porque um cara que mata uma senhora, porque não tem um exame, porque não tem um remédio, né? Porque não tem uma assistência, porque não tem psiquiatra no CAPS, um caba desse não pode. Eu sei, senhor, eu sei que quando a gente morre, né, todos os nossos pecados são perdoados, eu sei, mas eu queria dizer ao senhor, entendeu? Esse pessoal aí, ele tem que padecer um pouquinho, senhor. Eu sei que o senhor não castiga, mas como é que um desgraçado desse, que tira a comida, que tira a saúde da boca do povo, né? Que deixa de cuidar do povo, dorme, consegue dormir, não é cobrado, mas sabe o que é isso? É o diabo. O diabo fica aqui, ó, rouba, toma o dinheiro do povo, tira o dinheiro da merenda, sabe? Faz isso aí. Eles são idiotas, eles vão votar em você novamente. Porque é isso, é assim que o demônio trabalha na vida das pessoas. Porque o padre está dizendo uma coisa certa. A gente tem que orar por essas pessoas. Se ele chegar no último dia de vida, ele se arrepender, acredite. Se ele se arrepender, ele será salvo. Mas se ele não se arrepender, que ele possa arder no mármore do inferno. Não a família dele, mas ele, sabe por quê? Porque eu fico pensando, quantas pessoas me procuram, e seu Casqueiro, eu tenho 2 anos esperando uma cirurgia.
Eu tenho 2 anos esperando um exame de grande como é que chama? A palavra agora fugiu. Um grande exame, uma tomografia computadorizada, fazer uma ressonância no meu joelho. E aí o cara olha, abraça o povo e rouba o povo. Me perdoe, eu não acredito, não. E a gente fala muito aqui na bancada em relação a ser assustador. Né? A gente fala que eles têm o salário deles, que eles têm os benefícios, e mesmo assim ainda querem roubar, e não é pouco. Muito. Então, isso não é tirar do pobre. Não, e o pior, viu, Rochelle? Não é tirar da saúde, da pobre. educação e a questão da punição. Eu queria chegar a esse ponto. Existe a punição aqui na Terra, existe a punição de prestar contas com Deus. Né? Não pensam nisso em nenhum momento. Acho que vão ficar por isso. Então, no último momento eu me arrependo, é isso? Não, eu queria até Mas fazer... ele não pode ficar impune. Né? Ele rouba aqui, ele faz as coisas aqui, mas ele precisa pagar também aqui. Existe a justiça dos homens, a justiça dos homens. Tem que ter punição. Então ele tem que ser punido. Sim. Mas o arrependimento, o julgamento na vida espiritual é totalmente diferente. Ele tem que pagar pelos erros, ele não achar que pode cometer as impunidades e ficar por isso mesmo. Agora, depois, é preciso que haja uma mudança de comportamento, né, e uma conversão sincera do seu coração para poder, de fato, encontrar-se com Deus. Né? Quer concluir, Casqueiro? Quero, eu queria até fazer uma brincadeira. Se a senhora quer ver que a sua vida está difícil, vai no gabinete de um vereador, de um deputado. Não tem nem água, nem café, nem um biscoitinho para lhe oferecer. Mas na época da campanha, a senhora abre a porta da sua casa, dá um café, dá um biscoitinho, aí ele come. Mas faça o que eu digo. Ele abraça, pega aqueles copos de extrato, deixa aquela borra de café, dá a ele, fica olhando a reação dele. Porque ele vai fazer assim, ó, aí a senhora olha, esse aí não pensa no povo. Porque o povo precisa de alguém que tenha coragem de defender ele. Precisa ter coragem de olhar e dizer, isso aqui está errado, sabe? E ter coragem de dizer, está errado mesmo, e acabou, eu não estou preocupado. Eu não vivo de político, eu não vivo de política, a grande realidade é essa. A gente vai agora, Casqueiro, antes de concluir fechar o programa, terminar o programa, conferir uma charge que foi feita pelo um dos maiores cartunistas, é isso, Casqueiro, aqui do Ceará, que é o Gomes Oliveira. Vamos ver aí a imagem da charge que ele fez ontem, foi, Casqueiro? O Padre Kelma, a Rochelle e o Casqueiro, viu? Dizendo que o programa vai pegar fogo, patrãozinho. Pegou fogo o programa, viu? Muito bom, ele é muito bom. Padre Kelma, muito obrigado pela sua presença. Rochelle, eu que agradeço a oportunidade de poder falar aqui neste programa. Casqueiro, meu conterrâneo, muito obrigado também pela sua alegria, né, o seu humor e a verdade que você fala aqui, né, com um bom humor. Muito obrigado por esse momento. Pode fazer suas considerações finais. E quero agradecer também aqui ao povo do Ceará. Né? Ontem nós estivemos na Câmara dos Vereadores, fizemos o lançamento aqui do Foro do Brasil, nasceu o Foro do Brasil, foi plantada a semente. Agradecer ao apóstolo Amaral Ribeiro, que assume como presidente estadual do Foro do Brasil aqui no Ceará, e todas as pessoas que contribuíram, todas as pessoas que ofereceram um pouco do seu tempo para organizar esse evento ontem aqui, que foi um sucesso. Muito obrigado a todos vocês e que Deus abençoe o Ceará, que Deus abençoe o Brasil. Casqueiro, rapidinho. Eu queria agradecer a TV União, programa da hora, Rochelle, o Padre Kelmo, dizer que está aqui, teve coragem, veio dizer para você. Entendeu? O Padre Kelmo, eu e o Padre Kelmo só tem uma diferença, que ele torce por Bahia e eu torço por Vitória. Só isso, nós gostamos de acarajé, de caruru, para todo mundo, fique bem, viu? Amanhã eu vou estar aqui, amanhã eu vou falar com o Lula, tudo que ele precisa ouvir. Que hoje você não quis falar hoje com ele. Hoje eu não quis saber não, porque hoje era o Padre Kelmo, Casqueiro. era o que mandava no programa, hoje era o Padre Kelmo. É isso, eu quero mandar uns alôs bem rapidinho para o seu Antônio, que é telespectador assíduo aqui da TV União, gosta do programa da hora, nos assiste. A Daniela de Leusa, do Conjunto Ceará, a Débora de Brasília, Temístocles Machado, de São Geraldo, Valdene Luiz Carlos, São João do Paiva, de Messejano, João Ribeiro Maracanaú, Sérgio do Pici e Eduardo de Meireles. Quero agradecer a sua audiência e dizer que amanhã nos encontramos aqui com o polêmico do Casqueiro, né, Casqueiro? Estarei aqui, no viu? No mesmo horário. Mandar um beijinho aí para Lucicléia Santana e para o Benjamin, que tá chegando aí, o craque. É isso. E dizer que você também vai ficar agora com o programa Ferreira, Aragão e logo após tem Esporte União com Gabriel Viana. Nos encontramos amanhã. Até lá.